A Rainha Elizabeth dispensa apresentações. É uma das figuras mais icônicas do século XX e XXI. Você pode não saber quem é o rei da Espanha, da Noruega ou da Suécia, mas com toda certeza sabe que ela é a Rainha da Inglaterra. Coroada em 1953 após a morte de seu pai, George VI, e desde então se passam 68 anos. Ela é a chefe de estado há mais tempo no cargo, além de ser a monarca de reinado mais longo da história, ultrapassando de sua tataravó, a Rainha Vitória, que reinou por 64 anos. O fato dela ser uma pessoa muito experiente e vivida é o suficiente para fazer dela alvo de todo tipo de memes e brincadeiras na internet. Mas já parou para pensar o quanto de coisa que ela já presenciou em sua vida? Quantos acontecimentos históricos e figuras ela não tenha visto com os próprios olhos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Guilherme Lima e hoje iremos traçar uma linha do tempo da vida da Rainha da Inglaterra, para saber o que ela viu durante sua longa jornada neste mundo terreno. Só queria avisar que cada curtida é muito importante, se inscreva para ver conteúdo novo toda semana e siga os perfis do canal no Instagram, Twitter e Facebook para interagir conosco, além de sempre ser avisado em primeira mão toda vez que sair vídeo novo aqui. Visite também o canal para ver os vídeos já postados. Vamos começar pelo seu nascimento. Isabel II nasceu em 1926. Ela tem 95 anos até a conclusão desse vídeo. O mundo ainda estava se recuperando da Primeira Guerra Mundial e da pandemia de gripe espanhola. A União Soviética havia acabado de ser consolidada e os Estados Unidos ascendiam como uma potência econômica. Em 1927, Joseph Stalin assumiu o poder na União Soviética. Um ano depois, o primeiro antibiótico foi descoberto por Alexander Fleming. E em 29 ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York, que mergulhou o mundo na maior crise financeira da história. Em 1933, Adolf Hitler subia no poder na Alemanha, prometendo construir um império de 1000 anos. A Guerra Civil Espanhola começou e Pablo Picasso pintou sua obra-prima. O rei Eduardo VIII abdicou em nome de seu irmão, pai de Elizabeth, para poder se casar com a americana Wallis Simpson, causando, além de uma crise constitucional, um escândalo que até hoje a imprensa não se cansa de requentar. A Segunda Guerra começou e terminou. Hitler se foi, mas Elizabeth ficou. Falando em guerra, aqui está ela quando prestou seu serviço militar. E aqui está ela ao lado de Winston Churchill, que liderou a resistência britânica durante o conflito. Ela viu a Batalha de Dunkirk, da Normandia e de Stalingrado, além dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Viu 6 milhões de judeus serem assassinados no Holocausto e seus agressores sendo julgados em Nuremberg. A ONU foi criada e a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi escrita, e o Estado de Israel foi fundado. A Guerra Fria começou. Stalin morreu e Khrushchev assumiu seu lugar. A Guerra da Coreia estourou e criou a divisão que nós conhecemos hoje. O rei George VI faleceu, deixando sua filha como a rainha. O primeiro satélite foi lançado pela União Soviética. Em Cuba, Fidel Castro derrubou o Fulgêncio Batista e criou o primeiro governo comunista do hemisfério ocidental. Brasília foi inaugurada e se tornou a nova capital do Brasil. Naquele mesmo ano, foi lançado o primeiro computador eletrônico do mundo. Um ano depois, o cosmonauta Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a ir para o espaço. O Muro de Berlim foi construído, simbolizando a separação entre capitalismo e socialismo. Em 1962, o Homem-Aranha faz sua estreia nas revistas em quadrinhos. Nesse mesmo ano, os Beatles lançaram seu primeiro disco. No ano seguinte, o presidente John Kennedy foi assassinado em Dallas. Pouco depois, Martin Luther King fez seu histórico discurso Eu Tenho um Sonho. Em 1964, os militares executam um golpe de Estado no Brasil, dando início à ditadura militar. Em 69, Neil Armstrong se torna o primeiro homem a pisar na Lua. Em 1970, chegou ao fim a banda Beatles, que encantou toda uma geração. O parque da Disney foi inaugurado em Orlando
Richard Nixon renuncia à presidência dos Estados Unidos após o escândalo de Watergate. Em 72, faleceu seu tio Eduardo VIII. Margaret Thatcher se torna a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro da Inglaterra. O país entrou na União Europeia e um golpe militar no Chile, liderado por Augusto Pinochet, derruba o presidente democraticamente eleito Salvador Allende, instalando uma das maiores ditaduras militares da época. Em Portugal acontece a Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura fascista de Oliveira Salazar. Em 1979, o primo da Rainha Elizabeth, Lord Mountbatten, foi assassinado pela explosão de uma bomba implantada pelo exército republicano irlandês. Em 1980, John Lennon foi assassinado, comovendo o mundo. Pouco depois faleceu Ramon Valdez, que conhecemos como Seu Madruga. Em 1981, a AIDS foi descoberta nos Estados Unidos. Em 85, a ditadura militar no Brasil chegou ao fim. 4 anos depois foi promulgada a nossa atual Constituição. Em 89, o Muro de Berlim, que separou o mundo em 2 blocos antagônicos, foi derrubado. Em 1990 chegou ao fim a ditadura de Pinochet no Chile, e em 91 ocorreu o colapso da União Soviética, deixando o mundo em estado de choque. A banda Nirvana nasceu e acabou, o apartheid chegou ao fim na África do Sul e foi assinado o Tratado de Paz entre Israel e Jordânia. Em 97, a princesa Diana, casada com o príncipe Charles, morreu em um acidente de carro em Paris. Em 2001 ocorreu os atentados terroristas de 11 de setembro. Em 2002, a rainha perdeu sua irmã, a princesa Margaret, que faleceu vítima de um ataque cardíaco. Barack Obama se tornou o primeiro presidente negro dos Estados Unidos e de lá pra cá, acredito que a maioria de vocês já sabe o que aconteceu. Recentemente, a rainha sofreu outra perda pessoal. Seu marido, o Duque de Edimburgo, faleceu em 2021 depois de 7 décadas de casado. Como eu já falei, Elizabeth tem 94 anos de idade. Nesse período, o Reino Unido teve 18 primeiros ministros, o que inclui nomes famosos como Winston Churchill, Neville Chamberlain e Margaret Thatcher. Nesse mesmo tempo, o Brasil teve 25 presidentes, em uma república oligárquica, uma ditadura, uma democracia, outra ditadura e democracia de novo. Só por curiosidade, 5 presidentes brasileiros já se encontraram com a monarca, sendo eles os generais Costa e Silva e Ernesto Geisel, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Em 94 anos, os Estados Unidos tiveram 17 presidentes, dos quais apenas 6 ainda estão vivos. 8 papas passaram pelo Vaticano desde então, e o Japão já teve 4 imperadores, mas a rainha continua firme e forte e não dá sinais de fraqueza. Eu acho que talvez ela tenha levado a expressão "vida longa rainha" um pouco a sério demais.